Quando a igreja é carnal, ela gosta de movimento. Como que você vai satisfazer carnais? Com carnalidade. Sim. Entretenimento, movimento. Quando uma igreja é espiritual, ela quer Bíblia. Porém, o pregador, quando prega para uma igreja carnal e não espiritual, tem irmãos ali espirituais. Sim. Mas quando a igreja, em sua maioria, são carnais no tocante à Escritura, o compromisso do pregador é ser bíblico. Ele não está ali para agradar os carnais. E eu acredito piamente que enquanto a palavra está em curso, esta palavra é poderosa para transformar a vida daquele homem carnal. Para mudar completamente a visão da liderança daquela igreja. Fui ministrar em um país e o líder daquela igreja, aparentemente um homem carnal. E o foco dele era finanças. Meu Deus. No culto que eu fui pregar, ele só falou de dinheiro. Jesus. Inclusive, por vários momentos, ele tentou me induzir a pregar uma mensagem coach nessa linha. Ainda que eu tente, eu não vou conseguir. Meu irmão, eu preguei o Evangelho de Jesus Cristo. Os olhos desse líder encheu de água, de lágrimas. Ele pegou o microfone. Parecia que ele queria se desculpar por tudo aquilo que ele vinha fazendo há anos. O nosso compromisso é pregar o Evangelho. Eu não estava preocupado se depois ele iria me convidar para pregar no outro ano. Sim. Sendo assim, eu acredito que o Espírito Santo, ele vai te dar a mensagem para aquela igreja segundo a necessidade dela. Para 7 igrejas da Ásia, Cristo se apresentou a cada uma delas de forma distinta. Para a igreja de Sardes, que estava morta, alguns homens andavam em branco. Ele se apresentou como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, segundo a necessidade daquela igreja que estava morta. Para a igreja, por exemplo, de Esmirna, ele se apresenta como aquele que tem em seus pés latões reluzentes saindo da fornalha, aquele que vem para julgar, a sua boca uma espada aguda. Para a igreja de Pérgamo, por exemplo. Então, percebe que para cada necessidade da igreja que tinha um certo desvio doutrinário, Cristo se apresentou de uma forma distinta segundo a necessidade dela. Assim é o pregador com a sua mensagem. A sua mensagem, ela vai de encontro com a necessidade daquela igreja. Deus, ele soberano, presciente, conhecedor de todas as coisas, mesmo que o pregador não entenda, ele vai te dar a mensagem para algum propósito ali. Quando você me pergunta, Deus pode mudar a mensagem? Ora, isso aqui não é uma regra. Na segunda-feira eu vou pregar no domingo. Deus pode ter me dado uma mensagem para pregar no domingo. Como que esse Deus no domingo vai mudar a mensagem que ele me deu na segunda? Deus não é Deus de confusão. Sim. O que pode acontecer, e assim eu acredito, com toda singeleza de coração, não sou aqui o dono da verdade, algo que eu acredito, tenho fé nisso. Se Deus me deu a mensagem na terça, como que Deus vai mudar a mensagem no domingo? Então não foi ele que deu na terça. Ok? Porém, nós somos pregadores, nós lemos o texto e há momentos que você olha para o texto, você gosta do texto e você tem facilidade de extrair do texto alguma coisa, aí você diz, é este texto, essa é a mensagem. É sua, foi você que quis. E pode ser que no decorrer do preâmbulo do culto, a palavra inicial está falando de um assunto que não tem nada a ver com a mensagem. Pode acontecer. De repente, os louvores, a direção que o Espírito Santo está dando naquele culto está na contramão daquilo que você preparou. Não foi Deus. Eu preparei na terça, na quarta mensagem. Sim. Aquela que eu quis, o desejo do meu coração. Porém, meu irmão, o Espírito Santo está ministrando no meu coração outra coisa, outro texto. Então o Espírito Santo ele pode mudar aquilo que você preparou. E o Espírito Santo, ele pode mudar. E aí eu tenho a liberdade. Ou ouvir a voz do Espírito Santo,
e me se submeter à sua vontade e pregar aquilo que é perceptível que o Espírito Santo quer, ou eu posso resistir e pregar aquilo que eu preparei. O apóstolo Paulo, eu estou falando de Paulo, na segunda viagem missionária, diz o texto que ele tinha o desejo de pregar na Ásia Menor. Mícia, Bitínia. Sabe o que diz o texto? O Espírito Santo impediu. Aí ele descansa em Troade e o varão macedônio diz: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. O desejo de Paulo era a Ásia, mas a voz de comando do Espírito Santo é Macedônia. Percebe? Sim. Eu posso me enganar. O que não vai acontecer é Deus separar Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária, e na segunda viagem missionária, Paulo e Silas, Deus, pela voz do Espírito Santo, ou de alguma maneira o Espírito Santo, direciona Paulo, que é a Ásia, e chega lá na Ásia, quando Paulo vai entrar, não é mais aqui, agora é um pouco confuso isso para mim. Se Deus te der a mensagem, é aquela. Se Deus te dar a mensagem há um mês antes da pregação, foi Deus que deu. Ele não vai mudar. Sim. Porque para Deus não tem passado, presente e futuro. Ele está no atemporal. Ok? Antes de criar o universo, ele já sabia que nós estaríamos aqui na mesa.